Hoje, por exemplo, você já precisou explicar alguma coisa para alguém? Ou você vai precisar explicar alguma coisa para alguém? Ou alguém já explicou alguma coisa para você? Isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, a gente está sempre explicando alguma coisa para alguém. Então, essa atividade eu faço questão de sempre incluir no método Into Life Work. Eu sempre faço questão de cobrar isso dos alunos, sobre o uso do dicionário inglês-inglês, justamente para desenvolver essa habilidade de explicar as coisas. Imagina, né, no ambiente empresarial, quantas vezes você não precisa explicar o que está acontecendo, explicar uma análise, explicar um projeto, explicar para o cliente algum problema. Então, é o tempo todo explicando. E a melhor fonte de dados, de explicações, de padrões de explicações que a gente pode obter é do dicionário inglês-inglês. Então, quando a gente treina explicar simplesmente o significado de uma palavra, principalmente se for uma palavra que tenha a ver, que tenha conexão com a sua área de trabalho, isso faz muito mais sentido, você aprender a explicar aquela palavra. Porque muito provavelmente vocês já precisaram explicar, por exemplo, em um treinamento, o significado de um termo para um funcionário ou para um cliente que você precise treinar. Não é a mesma coisa? Você precisa explicar, por exemplo, o cliente pergunta, mas o que significa esse termo aqui nesse, sei lá, tô aqui viajando, né, nesse software. E aí você explica, isso daqui significa tal coisa. Então, quando a gente tem um contato mais próximo, um contato mais íntimo com dicionários, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade naturalmente. É um negócio que você não precisa fazer de forma consciente. O teu subconsciente, ele já começa a absorver todas aquelas estruturas comuns que são usadas para explicações. Porque se você se aproxima do dicionário inglês-inglês, é justamente isso que você vai ver. Você vai ver que existem estruturas que são muito parecidas uma com a outra. Então, a construção daquelas frases usadas na explicação de alguma coisa, elas têm um certo padrão. E isso a gente não precisa nem conscientemente prestar atenção, vou aprender essa estrutura, porque o próprio subconsciente ele já capta. Só pelo fato de você estar em contato. Por exemplo, eu ia falar numa base diária, né? On a daily basis, que no inglês a tradução seria isso, mas fica esquisito, né? Falar isso no português. Então, o dicionário é uma excelente fonte para você fazer isso. Além da explicação, tem os exemplos, né? Já parou para pensar quão interessante é você falar uma definição e exemplificar? É sempre uma forma muito eficaz de você explicar alguma coisa para alguém e aumentar as chances, né, dessa pessoa entender aquilo que você está passando.